Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles política, é claro. E o nosso programa começa agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Já estou aqui com os meus convidados de hoje, com o Fábio Tágira. Tudo bem, Fábio Tágira? Seja bem-vindo ao Da Hora. Tudo bem, Rochelle, Álvaro Lins, a todos que nos acompanham pelo Da Hora. O programa aqui tem como objetivo esse debate mais intenso e mais perto de você. E com ele, Álvaro Lins. Tudo bem, Álvaro? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui participando do Da Hora junto com vocês. É isso, muito obrigada. E nós vamos começar falando das nossas datas comemorativas, porque hoje, nesta terça-feira, dia 16 de maio, comemora-se o Dia do Médico Geriatra, Dia do Gari. Esta data tem o objetivo de homenagear os profissionais responsáveis em manter as ruas, praças e praias limpas de todo o lixo gerado naturalmente por ação do ser humano. No Brasil, os garis não recebem o devido respeito e visibilidade que merecem, pois é graças ao seu trabalho que os cidadãos podem viver em uma sociedade mais limpa e bonita. É muito importante cada indivíduo fazer a sua parte e não jogar lixo nas ruas. É comemorado também o Dia Internacional da Luz, Dia Internacional da Convivência em Paz e Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Celíaca. Muitas datas importantes hoje, principalmente a do Gari, né? A gente pode falar aí sobre a questão da poluição, da questão da educação mesmo das pessoas, de jogar o lixo na rua. Como que está sendo tratado aqui em Fortaleza, nos municípios de uma forma geral, né, Álvaro e Fábio? Sem sombra de dúvidas, o Gari é um profissional que tem uma importância muito grande em diversos setores, como a questão ambiental, a limpeza das ruas, das praças, das avenidas e também essa questão da manutenção, né? O Gari então só trabalha com o recolhimento de lixo, mas também ele é um verdadeiro observador também de questões urbanísticas, né? E o olhar do Gari, muitas vezes, traz soluções para problemas estruturais na cidade. O que vale agora também nessa data é cobrar melhor qualidade de vida, cobrar melhores condições de trabalho para o Gari, que muitas vezes ali lida diretamente com poluição, com sujeira e precisa... Insalubridade, né? Precisa ser atendido nessas demandas. É isso. E você, Álvaro, esse dia tão importante, né? É uma profissão muito importante para a sociedade. Pois é, Rochelle. Inclusive, o Gari, em primeiro lugar, parabéns a todos os garis, né, nesse dia tão especial. O Gari hoje ele enfrenta um grande desafio, porque a questão da coleta do lixo, ela é um problema muito grave, porque não só a questão da coleta, mas a questão de onde se coloca o lixo. Porque hoje nos municípios nós temos um problema muito grande com os aterros sanitários, que inclusive hoje não era mais nem para existir aterro sanitário. Então, ou seja, nós temos aquele acúmulo de lixo num local em que não é o local apropriado. Os entulhos, que também não é responsabilidade da prefeitura de recolher, né? Exatamente, que é outro problema, porque existe uma diferença entre a questão do entulho e a questão do lixo. Sim. Porque o lixo orgânico, ele realmente tem que ser recolhido pela prefeitura, mas a produção do entulho, ele não é de responsabilidade do município, ou seja, ele é de responsabilidade de quem gera o entulho. Então, ou seja, principalmente nas cidades do interior, as pessoas confundem muito a questão do entulho e do lixo. Aí faz uma construção, a pessoa que está fazendo a construção, ela é responsável pelo recolhimento do entulho, mas ela não recolhe, deixa aquele entulho lá na frente da sua casa para que a prefeitura
tenha esse papel, essa missão que não é, na verdade, da prefeitura. E aí o que é que acontece? Para completar, muitas vezes se joga o entulho e depois se joga o lixo em cima do entulho. Você vê sofá, vê madeiras, né, resto de móveis e aí nas tumultua ruas. Sim. o meio ambiente e tumultua também a questão da visibilidade da cidade. Mas só abrindo um parêntese nessa questão do meio ambiente, do lixo e do gari, o governo do estado do Ceará vem criando as centrais municipais de recolhimento e seleção de lixo, né? São medidas que têm como objetivo criar a cultura ambientalista, criar a cultura da preservação nas cidades. Então, é um projeto pela Secretaria das Cidades, que tem à frente ali o Zezinho Albuquerque, e que vem ganhando um espaço significativo nas cidades, lembrando que existem os consórcios dessa questão ambiental, mas ainda não saiu do papel. E as centrais municipais de meio ambiente, de recolhimento e de reciclagem, tem essa missão de já ali criar uma cultura de limpeza e de seleção do lixo. E a gente pode falar também em relação à educação nas escolas, de ser mais firme em relação a não jogar lixo na rua, em relação aos entulhos também, de procurar o local certo ou chamar realmente uma empresa, né, especializada para recolher os entulhos. Você que quer jogar um sofá fora, saber que não é na rua que se deve colocar, não é isso? Né? A gente pode ver essa questão da conscientização, né? É uma questão de educação mesmo, porque todo o entulho, todo o lixo que é jogado na rua, ele prejudica a própria população. Você vê que se joga muito móvel, né? Esses móveis que são jogados nos canais e rios. Assim que começa o inverno, a primeira coisa que acontece é que aqueles móveis, aqueles sofás, eles começam a entupir as vias públicas e aí com isso a água transborda, começa a entrar nas casas e tal. Então assim, a população tem que ser muito consciente em relação à questão do descarte do lixo. Principalmente que hoje nós temos aí essas ilhas de recolhimento de lixo, não é isso, Fábio? Você pode até falar com mais propriedade sobre isso, é um projeto realmente muito bem sucedido, e aí ali você vê que eles recebem o entulho é colocado num lugar, os resíduos sólidos colocados em outro lugar, plástico, etc. Então, assim, isso facilita muito também a questão da reciclagem, porque quando esse lixo ele chega todo dividido, todo separado, ele facilita muito a questão do reciclador. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas na sua própria casa, quando começarem a colocar o lixo, coloque o lixo orgânico, reciclável, tudo separadinho, porque isso vai facilitar muito a vida de você, gari, que está sendo homenageado hoje. A questão do vidro também, né? Ou saber enrolar no papel, porque o gari pode ali. Eu sei que eles usam luvas, né? Mas tem pessoas que podem também se ferir, se machucar com o vidro, então que enrole no papel, para que não cause também nenhuma lesão a outra pessoa, né? Que possa ter contato com o lixo, né? É verdade. Tudo isso é questão de conscientização, né? E nós vamos entrar aqui no tema política, porque o deputado Carmelo se pronunciou sobre a cassação do mandato dos deputados do PL no Ceará. Vamos conferir. Vamos recorrer até as últimas instâncias do Poder Judiciário. E se o PT pensa que vai nos calar, é agora que a gente vai trabalhar mais e mais pelo estado do Ceará. Querem cassar o nosso mandato. Um processo iniciado por dois partidos, PT e PSOL. E o TRE já formou maioria hoje para nos caçar. Um processo que pode tirar as duas mulheres mais votadas do estado desse parlamento. O deputado mais votado do estado do Ceará, que sou eu, o deputado Carmelo Neto. Então, Fábio, a gente vê aí a questão dessa cassação, no que pode prejudicar aí caso eles quatro saem, né, em relação em votação mesmo, futuramente. O que é importante a gente conhecer, a base, né? O que gerou esse processo? Os partidos políticos têm por obrigação criar ali nas suas chapas um quantitativo de mulheres para serem votadas e disputarem eleições realmente em pé de igualdade no que se refere à campanha propriamente dita. Mas muitas vezes esse processo de convencimento político, esse processo de educação política para que a mulher participe dos processos, ele não é desenvolvido de uma forma muito objetiva pelas próprias agremiações. E aí se colocam candidaturas diversas, se colocam candidaturas aí sem consistência só para cumprir essa questão de legislação. E aí prejudica, né? Prejudica toda uma chapa, prejudica o mandato, por exemplo, do deputado Carmelo Neto, mais votado
no último pleito Os outros eleitoral. também foram bem votados. Muito bem votado. Doutora Silvana, que já tem uma história na Assembleia Legislativa de luta em defesa de conceitos cristãos e de conceitos éticos, né? E são pessoas que estão prejudicadas exatamente por uma desestrutura partidária. E aí é normal que se exista essa investigação, que se exista aí um processo. Foi pedido vistas, né, por um dos juízes, e aí o que é que vai acontecer? Vai se prolongar essa discussão, eles vão recorrer até a última instância, as últimas instâncias, sim. E a gente espera que a política não interfira nesse julgamento. A questão política tem que ficar do lado, tem que se avaliar os pontos, os conceitos, e a gente vê o que é que vai acontecer. Mas aí o processo democrático, ao meu ver, é realmente prejudicado, né? Porque foram pessoas eleitas pelo voto popular, pessoas que o eleitor que enxergou nesses deputados, nesses candidatos, representatividade. E é importante que a democracia seja respeitada e que as pautas sejam debatidas. Verdade. É interessante isso, porque, na verdade, o político ele é prejudicado pelo partido, porque essa questão da cota de mulheres, né? Aí muitas vezes o partido, para poder preencher esse número, como o Fábio falou, aí vai aí colocando pessoas que realmente não são qualificadas, às vezes aleatoriamente. Então, isso para preencher o número. Muitas vezes o político está naquele partido e depois que acontece esse tipo de problema, ele é prejudicado, né? Já aconteceram fatos aí de mulheres que não receberam voto nenhum. Nem o próprio elas voto. próprias. E aí o que é que aquele político tem, aquele candidato que estava participando daquele partido, ele é prejudicado por um problema do partido, não um problema do político. Ou seja, uma gestão partidária amadora, né? Uma gestão partidária que não consegue ali construir realmente o bom debate, não consegue construir candidatos, o diálogo e formar candidatos que possam realmente propor boas ideias para os inúmeros problemas que a gente observa em qualquer sociedade. Então é importante que a sociedade fique clara, né? Fique objetiva nesse processo de discussão política, entenda o posicionamento de cada partido e de cada candidato. E a mulher no processo político é muito importante. Como a mulher hoje ela ocupa o seu espaço na sociedade, é importante que a mulher tenha essa consciência de participar da política. Então a mulher tem que estar presente em todos os segmentos da sociedade, inclusive principalmente a política, onde vai se decidir muitas coisas, inclusive a favor da própria mulher. Então, ou seja, as mulheres têm que ter essa consciência de que têm que participar também do processo político. É isso, a importância realmente hoje, mais ainda, né? Graças a muita luta, as mulheres conseguiram aí ocupar o seu espaço e que seja mais, né, que tenha mais evolução. E nós vamos falar agora que os candidatos aprovados no concurso da Fundação Regional de Saúde do Ceará e que ainda não foram chamados, seguem sem data próxima exata para assumir os cargos. Neste mês, a Justiça Estadual negou um pedido do Ministério Público do Ceará pela convocação imediata dos profissionais. A demanda por nomeação, posse e exercício imediato de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas é um dos pedidos listados no requerimento de medida liminar feito pelo MP neste ano, por meio de ação civil pública. A CP solicita também que o Estado adote todas as providências administrativas necessárias visando a elaboração de cronograma de convocação definitivo e nomeação gradual de todos os candidatos aprovados em cadastro de reserva. Em decisão assinada no dia 9 deste mês, o juiz Emílio de Medeiros Viana rejeita os pedidos, justificando que aprovados em concurso público dentro do número de vagas fixadas no edital têm direito à nomeação, mas esta pode ocorrer no prazo de validade do certame, sem que haja direito subjetivo à nomeação imediata. E aí fica a questão de que pode ser chamado, mas ele colocou aí que tem até 2 anos. O prazo, 2 anos. E por que não chama logo se precisa desses profissionais? Com a possibilidade de prorrogar esse prazo por mais um ano. Mas o que é que a gente entende por um processo seletivo, por um concurso? A necessidade dos profissionais, né? Os profissionais precisam estar lotados nas estruturas de saúde para ali desenvolver suas funções. E um planejamento de concurso público ele só é feito a partir de se detectar essa deficiência, né? Se detectar que precisa desses profissionais para renovar quadro, enfim, por uma série de fatores. Agora,
entende-se também a questão política, e aí a gente vem com a questão da política interferindo na forma correta de gerir, sejam cidades, sejam estados. Muitas vezes existem ali os chamados cabides de emprego, existe ali as famosas cooperativas que estão contratando, que contratam os cooperados, os profissionais de saúde, para fazer o trabalho que já deveria estar sendo ocupado por um concursado. O cidadão estuda, perde noites de sono, se dedica, às vezes sai do emprego para poder se dedicar. Pega a sua rescisão e paga um concurso, né? Paga um curso preparatório, vira noite. Todo esse sacrifício passa no concurso, tem aquela felicidade logo de imediato, porque passou no processo, no concurso, mas não é chamado. Passa 2 anos, prorroga mais 1 ano, aí entra com a outra ação, prorroga mais 1 ano. Então, assim, é importante que o governador Eumão de Freitas atente para essa realidade. É preciso que haja esse chamamento, que aconteça esse chamamento, que pode até ser feito de uma forma gradual, uma parte, depois outra parte, mas é importante que o governo do Estado de Ceará, nesse momento de estruturação e reestruturação da gestão, faça esse chamamento, respeite o concursado, essa pessoa que trabalhou, se dedicou e passou no concurso. Até porque a gente tem que ter empatia não só por eles, como também a gente sabe da deficiência que está tendo na saúde, questão de falta de profissionais. Então, se teve o concurso, é porque realmente precisava. É porque precisava, não, precisa, né, desses profissionais. E aí a gente vê também a questão dos concursos nos municípios, né, Fábio? A gente pode falar também um pouco em relação aos municípios, da necessidade que tem de pessoas técnicas, porque se passou no concurso é porque estuda, é porque tem capacidade, para não colocar pessoas que não entendem ali daquela função. Agora você imagina aí nas cidades, né, dos municípios de pequeno, médio, grande porte, como é que funciona, de que forma que funciona essa questão do aparelhamento político com relação aos cargos. Então existem inúmeros municípios que fazem também os seus processos seletivos, os seus concursos, mas que demoram anos aí para chamar esse pessoal. E aí, muitas vezes, nas unidades de saúde, nos postos de saúde, nos hospitais, nas outras unidades, falta profissional. O profissional não é devidamente qualificado para determinada função. E aí quem perde é a população, quem perde é o povo, que precisa desse suporte, que precisa de uma estrutura coerente de saúde pública e que muitas vezes não consegue ter essa estrutura, não consegue ter pessoal qualificado. Então fica a dica, fica a avaliação da própria sociedade para com os poderes públicos, no sentido de se programar as ações que venham a realmente fortificar e intensificar os serviços públicos, principalmente na saúde. Pronto, e nós podemos falar que nos municípios, nos interiores, existe mais essa carência, porque muitas vezes o pessoal daqui de Fortaleza, os profissionais não querem ir trabalhar no interior, não é isso? E por isso que muitas vezes é necessário que haja concurso ali naquele município, não é verdade, Tádio? Também existe essa situação que os profissionais não querem, por exemplo, se deslocar até um povoado de um município mais distante de Fortaleza. Então, por mais que sejam salários até atrativos e que as prefeituras têm esse compromisso de pagar em dia, algumas prefeituras, mas ainda existe essa barreira logística, né, geográfica, que muitas vezes não atrai ali o profissional de saúde para ocupar um determinado cargo, um determinado posto de saúde, gerir um determinado posto de saúde, e a população, mais uma vez, é prejudicada. Padece, né? E ainda tem um negócio, viu, Fábio? As pessoas que conhecem a política nas cidades do interior, você vê o seguinte: as pessoas ali, na época da campanha política, acompanham o político, né? E aí esperam, tem aquela expectativa de que quando o político seja eleito, aquela pessoa vai ter um cargo, né? Um cargo em alguma secretaria, etc. Muitas vezes a pessoa não tem capacidade para assumir determinado cargo. E aí o que é que acontece? Quando você traz alguém de fora e coloca em algum determinado cargo uma pessoa que tem competência, as pessoas ficam indignadas, porque elas querem que aqueles cargos sejam ocupados só pelas pessoas que moram na cidade. Mas o problema é exatamente esse. Muitas vezes a pessoa que está na cidade não tem competência para ocupar determinado cargo. Até porque tem um interior que nem faculdade tem, não é isso, Fábio? Então como é que forma pessoas para ocupar um cargo de dentista, um cargo de enfermeiro, um cargo de médico? E aí eu falo muito isso, esse saudosismo de dizer, eu sou filho da cidade. O Papa, ele não é de Roma, ele não nasceu em Roma, e ele é Papa. Então, muitas vezes, para que
para que a máquina funcione, tem que trazer gente de fora mesmo, entendeu? Não só as pessoas que nasceram ali na cidade, mas aquelas pessoas vão se beneficiar pelo trabalho daquelas pessoas que têm competência, que vêm de fora e vêm agregar o trabalho em determinada cidade. E aí a gente volta para essa questão do FunSaúde e observa o seguinte, as pessoas que passaram no concurso demonstraram que têm essa capacidade, né? Que tem ali, que possui as qualificações e o conteúdo necessário para desenvolver bem a função. Passou no concurso, está esperando, é um direito dessa pessoa. Então, mais uma vez, o governador Eumano de Freitas avalia essa situação do FunSaúde com mais carinho, com mais precisão, mesmo, né? Com mais precisão de gestão, porque o Estado precisa disso. O Estado precisa de uma estrutura mais concreta e sólida, principalmente nessa questão da saúde. Sim, verdade. Nós vamos falar agora que o ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, afirmou que não deve mais se candidatar a cargos políticos. Ele também lamentou não ter sido eleito nas eleições presidenciais de 2022, em que ficou em 4º lugar no primeiro turno. Ciro Gomes foi candidato à presidência 4 vezes, em 1998, 2002, 2018 e 2022, mas falou que não representa mais uma corrente de opinião. Vamos conferir um trecho da reportagem. Eu quero me desintoxicar, porque não é razoável, porque a partir de um certo limite você tem que ter humildade. Eu não represento uma corrente de opinião mais. Eu me sentia representando uma corrente de opinião. Eu não me sinto mais. Eu sou um democrata visceral mesmo. E assim, alguma coisa está errada comigo. Não é com o povo. Não. Eu não sou o Bolsonaro nem o Lula, que considera o povo um objeto. Por quê? Porque eu dei ao povo brasileiro o meu viver. Então eu acho outro caminho, que eu vou morrer militando. Eu vou achar outro caminho, não sei, mas eu vou achar outro caminho. Eu já estou agarrado num livro. Tudo isso que eu estou explicando aqui, eu estou aprofundando. Percebe? Porque tem até um pensar sobre as coisas da Europa, essa coisa do neoliberalismo, a origem aqui, e a sua influência, e a sua impossibilidade de prática, e o colapso da política, a mediocrização da liderança europeia, que é uma tragédia para a humanidade, a deserção do intelectual europeu de formular. Eu vou ficar militando, mas candidato, nesse momento, eu não gostaria mais de ser, não. E aí, Fábio? O Ciro Gomes foi candidato a presidente da República várias vezes. 4 vezes. 4 vezes, né? Então, ele teve a oportunidade, nesses 4 momentos, de mostrar suas ideias, de apresentar suas plataformas de gestão, de buscar, através do processo político legítimo, de buscar essa viabilização eleitoral. Mas o que a gente pôde observar é que ele vem caindo no seu discurso, ele vem caindo no seu conceito político, como homem que forma opinião nesse país. As próprias observações últimas dele são incoerentes, não focam numa realidade. O que demonstra é um oportunismo, muitas vezes um oportunismo. Não que ele venha agora a compor algum cargo no governo Lula, mas Ciro bateu muito forte nos últimos anos no PT e colocando o presidente da República atual em uma situação difícil, né, em termos de denúncias, um denuncismo muito forte, uma comprovação muito forte, tudo isso vindo do Ciro Gomes. Então, quando se trabalha isso politicamente, você destrói toda uma imagem pública que você levou anos para construir. E Ciro, até então, até antes desses deslizes políticos, desses deslizes de conceito político, Ciro tinha uma imagem de um técnico, de alguém que entende do processo econômico, que entende de desenvolvimento, mas que quando se trata de política ele se confunde, ou pelo menos tenta ali se confundir de uma forma muito intensa, o que não cola no eleitorado, o que hoje não forma opinião na sociedade brasileira, e ele dá um passo importante aí na sua trajetória política, quando diz que provavelmente não será candidato. Eu particularmente não acredito, mas são falas dele. Aí esse evento foi em Portugal, um amigo meu estava presente aí, Fernandes Filho, que eu mando um abraço agora, e estava presente nesse evento e acompanhou toda essa fala. Eu particularmente não acredito que Ciro esteja pendurando aí as chuteiras. É isso. E nós vamos agora para um rápido intervalo e já estamos de volta.
volta com o Da Hora desta terça-feira e nós vamos continuar falando sobre política, porque as recentes viagens internacionais do presidente Lula não passam despercebidas pelos internautas. E eleitores que comentam nas redes sociais sobre os períodos do mandatário fora do Brasil. De fato, desde o início do governo, o presidente já deu quase 2 voltas ao mundo. A soma é de mais de 80 mil quilômetros em viagens internacionais. Dados mostram que o número de compromissos internacionais do petista nos primeiros 5 meses de mandato já representa um recorde entre os governos anteriores, incluindo o próprio Lula. Se comparadas às gestões iniciadas em 2003 e 2010, neste ano Lula já visitou 8 países, sendo eles Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes Unidos, Portugal, Espanha e Reino Unido. Somadas as viagens, representam 20 dias fora do território brasileiro. E o número pode ser ainda maior, já que Lula viaja para o Japão ainda neste mês, entre os dias 19 e 21 de maio. Desde a redemocratização do Brasil, essa é a primeira vez que um chefe do Executivo Federal pode passar mais de 20 dias fora do país antes de chegar aos primeiros 150 dias de gestão. E aí, Fábio, quanta viagem, né? O que é preciso entender desses movimentos de viagem aí do presidente Lula, que aí acumulam dados absurdos, né? Tanto com relação aos países, ao número de viagens, como os gastos, né? Os custos dessas viagens são valores aí absurdos que a gente consegue entender. Só te interrompendo um pouquinho, Fábio, e a relação também da comitiva, tanto de pessoas que vão com eles, se existe a necessidade de tantos ministros. Governadores de estado, ministros, assessores diretos do presidente Lula. O que é importante entender? Vamos ser aí objetivos nesse sentido. O que é que vai trazer de investimento para o país? O que é que vai trazer de parcerias para o país? Um país que precisa retomar os seus avanços econômicos, um país que precisa gerar emprego real, né? Emprego de ponta, de fábrica e de outras situações, melhoria na qualidade dos serviços públicos. Então, assim, desde que se traga essas oportunidades de acordos e de parcerias importantes para ali movimentar a base econômica do país, é até válido. Mas o que a gente consegue perceber até agora é que o Lula vem percorrendo esses países e aí em situações mais políticas do que administrativas, né? Situações mais de debate em torno de ideologias e de formas de gestão do que propriamente acordos econômicos, acordos administrativos, acordos que vão ali, como a gente falou no começo da fala, que vão ali criar um organismo econômico melhor para o país, um país que precisa de uma injeção financeira, econômica e de parceria mais intensa, um país que precisa ali melhorar a sua distribuição econômica, distribuição de recursos, de valores, e essas parcerias poderiam se intensificar ações reais ali, inclusive fomentando orçamento para o terceiro setor tão importante para as cidades, né, para o Brasil como um todo. Mas a gente não consegue observar isso, a gente não consegue já tem tanta gente identificar. Passando fome, né, Fábio? Muita gente passando fome, muita gente precisando avançar, né? E aí você não consegue visualizar essas parcerias, você não consegue visualizar esses projetos reais que seriam frutos dessas viagens, né? Então fica o alerta aí para a sociedade brasileira como um todo debater, discutir e tentar enxergar a importância dessa tour do presidente Lula. Na verdade, o ditado popular diz que tudo demais é veneno. Então, o Lula quer mostrar para o mundo que ele está solto, que ele está livre, que ele conseguiu reverter a situação. Que ele se dá bem internacionalmente com os chefes de Estado. Porém, se a gente analisar a nível de resultado, como o Fábio falou, foi muito feliz no comentário dele, nada contra. Apenas tem que ser mensurado o resultado disso. Ou seja, se é uma empresa privada, quando um funcionário de uma empresa privada, eu digo isso porque eu já fui diretor de uma multinacional da Bahia ao Acre, eu vivia viajando, mas quando chegava eu tinha que prestar conta do resultado. Então, ou seja, o que é que precisa a população brasileira tem que cobrar o resultado dessas viagens. Então é isso que está em pauta, não é a questão de viajar e tentar trazer alguma coisa, algum recurso para o Brasil, mas é que a coisa está muito exagerada, não é isso, Fábio? E tem que diminuir esses valores, hein? Esses custos que saem da gente, nossos, né, dos contribuintes. Pagar
diárias aí com valores absurdos, sim, né? Em hotéis simples, né, Fábio? Pô, mas olha, as diárias são valores absurdos, astronômicos, valores que poderiam estar sendo investidos e disponibilizados para serviços públicos, né? Para serviços públicos, saúde, a gente falou agora há pouco sobre saúde, educação, são valores significativos que podem ser aplicados em programas de pequeno porte, mas esse mesmo pequeno porte, esses projetos menores, fazem toda a diferença em cidades pequenas. Então, fica a dica aí para o presidente Lula diminuir um pouco aí os valores dessas gastos, né? Diárias, dessas viagens aí, enfim. Procurar uns hotéis mais simples, né? Que com conforto, mas que sejam mais simples. É importante esse debate. Sim, nós vamos ver agora uma fala do Dino sobre políticos que mentem. Político que se elege com fake news. Essa gente mata. Quem mente mata. A mentira mata. Quem faz da mentira profissão é um homicida, é um genocida. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Viu que ele falou em fake news, hein, ô Fábio Tágira? Pois é, né? O retrato do estado do Maranhão, por exemplo, é triste. Eu conheço aquele estado de perto, já percorri alguns municípios, né? E o Flávio Dino, quando candidato a governador daquele estado, com certeza ali criou inúmeras situações que alavancassem, ou que pudessem alavancar a questão do Maranhão, em termos de desenvolvimento, em termos de geração de emprego e renda e todos os outros mecanismos viáveis para que o estado pudesse oferecer ao filho, ao maranhense, uma qualidade de vida melhor. E o que a gente consegue perceber é exatamente o contrário, ou seja, ele mentiu. Ele mentiu quando apresentou um plano de governo, quando pautou um debate sobre ideias e não cumpriu este mesmo plano de governo, e não cumpriu essas ideias numa totalidade realmente significativa, que interferisse na vida do cidadão comum de uma forma mais intensa. O que a gente percebe é completamente o contrário. Então, essa fala sobre político que mente deveria caber para o próprio Dino e para o presidente Lula, que é o chefe imediato dele. É preciso que se tenha coerência antes de fazer as intervenções, as falas. É preciso que se avalie todo um cenário para não estar aí pisando na bola. A gente pode falar das fake news, até o Álvaro pode comentar em relação a esse projeto de lei, se vai realmente melhorar, se vai beneficiar só os políticos. O que vocês estão achando em relação a esse projeto de lei das fake news? Olha, na verdade é o seguinte, eu como jornalista, eu sou totalmente contra fake news. Eu não posso ser a favor de fake news. Claro. Porque eu acho que a informação ela deve ser precisa e verdadeira. Quanto à questão da mentira, o pai da mentira é o diabo. Então, ou seja, eu não sou a favor da mentira em nenhuma situação. Então, ou seja, político tem que mentir. Está errado isso. Ninguém tem que mentir. Ninguém é obrigado a mentir. Eu acho que as pessoas querem a verdade. As pessoas querem a segurança do que está se falando. Então, ou seja, eu acredito o seguinte, que não deve haver fake news em nenhum tipo de situação. Então, a mentira ela não deve prevalecer em nenhum nível da sociedade. Essa é a minha opinião. E se esse projeto de lei for para frente, hein, Fábio? Bom, o que acontece é o seguinte, é preciso que haja, sim, um direcionamento das ações de comunicação, né? Nós que trabalhamos com informação todos os dias, nós nos deparamos com verdadeiras aberrações em termos de comunicação, né? De construção de fatos, de todo um planejamento voltado para confundir a cabeça do cidadão comum. É importante que haja uma avaliação nesse sentido. Censura, nunca, né? Nós já vivemos censura, nós já vivemos aí movimentos que interferiram nas redações e que muitas vezes deixou de formar uma opinião realmente concreta de fatos. Então, é importante que haja esse equilíbrio de situações para que se produza um jornalismo de qualidade. Vamos acompanhar os avanços aí desse projeto, vamos acompanhar as possíveis mudanças, porque nas tramitações existem aí as mudanças, né? As mudanças de rumo através de artigos, de incisos, enfim. Vamos acompanhar as possíveis mudanças e a sociedade se movimente, que a sociedade se
se movimente no sentido de ficar atenta às possíveis mudanças que podem interferir num processo de diálogo mais democrático. Eu sempre cobro em minhas falas, sejam aqui e em outros canais de comunicação, que a sociedade se envolva no processo político, democrático e de gestão. É preciso que as audições populares, que as vozes populares sejam levadas em consideração. Desse jeito, dessa forma, a gente pode aí visualizar um mundo melhor, um país melhor, uma cidade mais equilibrada. É isso. Nós vamos ver agora uma fala da Janja, quando ela comenta, né, que os chefes de Estado recebem tanto ela como Lula com um brilho nos olhos. Vamos conferir. Gente, que tipo de comida foi servido na recepção? Não sei. Não comi nada, porque não deu tempo. Todo mundo, muitos chefes de Estado queriam conversar com o presidente Lula, queriam conversar com a gente. Eu não consegui nem ver comida. Eu mal tomei um copo d'água nessa recepção. Não foi um jantar, foi uma recepção, tá? Então, que durou esse período de tempo de 2 horas, mais ou menos, tá? E foi bem importante. Gente, o pessoal tá perguntando aqui qual que é a minha sensação de levar o Brasil de volta com o presidente Lula, o que eu sinto. Eu fico muito emocionada toda vez que a gente faz uma viagem dessa e a gente vê o brilho nos olhos das pessoas, dos chefes de Estado, dos embaixadores, dos ministros, de conversar com o presidente Lula e de falar para ele: que bom que você tá de volta, que bom que o Brasil tá de volta, a gente precisava do Brasil. Aí, Fábio, ela fala que bom, né? Mas eu não observei nos últimos anos, por exemplo, nenhuma interferência, né? No que se refere ao Brasil como um todo. O Brasil sempre foi e sempre vai ser aí um país voltado para as parcerias, sim, né? Para as boas parcerias, sim. Então isso nunca deixou de acontecer. Em governo nenhum isso vai deixar de acontecer, porque o Brasil é maior do que qualquer gestão que possa estar à frente do país. Temos o Brasil, Amazonas aí, que claro, tem, muitos países ficam de olho, que ficam de olho, e enfim, o Brasil é maior do que qualquer conceito político. O Brasil é maior do que qualquer gestão que esteja à sua frente. Então eu não vejo isso como um espanto positivo. Isso nunca deixou de acontecer. Na gestão passada foram formalizados, sim, acordos importantes, foram formalizadas parcerias importantes que impulsionaram setores importantes do país. Isso é um fato, é incontestável e que merece todo o respeito da sociedade brasileira. Então, o que é que a gente espera? E aí a gente volta para a fala anterior com relação a esses compromissos internacionais do presidente Lula, que se traga benefícios, né, que se possa aí visualizar operacionalizações aí intensas para que se movimente economicamente esse país e que esse país possa aí oferecer uma igualdade social maior. Lembrando, o Brasil é maior do que qualquer sistema de gestão. E é muito importante essa questão das relações internacionais, né, o Fábio Taj? Até para poder a questão dos acordos mesmo. Tem que ser intensa, tem que acontecer de uma forma muito planejada, tem que acontecer de uma forma muito viável para que realmente chegue na ponta o benefício, né? Para que os projetos sejam ali desenvolvidos e chegue na ponta, porque a sociedade, principalmente a menos favorecida, precisa oportunidades. E essa relação internacional pode sim gerar oportunidades. Álvaro, a importância da Amazonas, né, para o Brasil, para a questão mesmo como é que você de trazer mesmo parcerias, investimentos. Sim, hoje nós vivemos um mundo que é um mundo globalizado. Então, ou seja, os países são muito dependentes um do outro. Você vê aí assim que se anuncia uma guerra, já existe um colapso de fornecimento de alguma coisa e tal. Ou seja, a coisa está muito interligada. E o futuro do mundo é exatamente a sustentabilidade. Aí entra a Amazônia. O Brasil hoje é um país que representa o pulmão do mundo. Sim. Então, ou seja, a Amazônia é muito importante. Então, esse brilho nos olhos que as pessoas comentam aí, muitas vezes sim, é a chegada do Brasil. O Brasil representando o mundo em relação a um ecossistema também, que é um ecossistema falido, entendeu? E que o Brasil tem uma representatividade muito grande dentro desse contexto.
Então, a nossa importância para o mundo hoje é muito grande, né? É imenso, né, o país. E você falou em relação à guerra, a gente pode colocar até a geopolítica, né, a importância da geopolítica, da geografia. E de termos aí a Amazônia, Amazonas, que é um estado, como também a floresta e tudo, tão importante para o nosso país. Então, por isso que muitos ficam de olho lá fora, né? Sim. É preciso ter controle, é preciso ter planejamento e bom senso no processo de formalização de determinadas parcerias, para que a gente não possa ter a nossa soberania ameaçada. Esse é o debate e essas questões precisam ser observadas, principalmente pela sociedade. A questão do desmatamento também, né, o Fábio Tágila? Porque a gente viu que aumentou, né, nesse início do ano, e a gente tem que ver também como fica a fiscalização desses desmatamentos ilegais aqui no Brasil. A floresta amazônica é, sem sombra de dúvidas, a mais visualizada no mundo, né? Então é importante que o governo federal criticou tanto a gestão passada com relação ao desmatamento, é importante que se crie ações reais, mais intensas de fiscalização e de combate a esse tipo de prática, né? E que seja feita de uma forma diária, consistente e objetiva. É isso. A questão do desmatamento, ele tem que ter ações efetivas. Então, ou seja, não adianta fazer nada paliativo. Tem que ter ações efetivas. Como você falou mesmo, a crítica pela crítica não leva a nada. Então, ou seja, tem que existir políticas públicas, ações voltadas à questão do desmatamento. E aí é muito fácil você apontar agora que estou à frente, né? Quem estiver à frente agora tem que realmente mostrar que aquelas críticas que eram feitas agora vai ter uma solução. E o povo brasileiro espera por isso. É isso. E nós vamos agora para uma pausa e já estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta terça-feira e agora eu vou falar algo bem triste que aconteceu, pois uma mulher denunciou ter sido estuprada por um policial dentro de uma delegacia em Copacabana, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu dentro da 12ª DP, após a vítima ir ao local denunciar ter sofrido violência doméstica por parte do seu ex-companheiro. De acordo com a vítima, que tem 25 anos e não teve sua identidade revelada, ela foi até o local depois de ter sido agredida pelo ex-companheiro e os vizinhos terem chamado a polícia para ajudar na situação. Na delegacia, seu ex-companheiro foi levado para uma cela e ela começou a ser assediada por um investigador. A vítima relatou que foi chamada a acompanhar o agente a uma sala e, ao entrar, percebeu que era uma espécie de quarto e que a porta havia sido trancada. De acordo com a vendedora, o homem passou a ameaçar o ex-companheiro e condicionou sua soltura em troca de relação. Ela negou e o agente a forçou, alegando que ela só deixaria a 12ª após ter relação com ele. Segundo a vítima, o agente usou uma arma durante o abuso para ameaçá-la. Após o abuso, o agente mandou mensagens para a mulher, elogiando as partes íntimas dela, ou seja, da vítima. Olha só, tristeza. Que tristeza. A que ponto nós chegamos? Quer dizer, uma mulher procura... Inacreditável, né, Álvaro? Inacreditável. A mulher procura uma delegacia para denunciar a agressão que ela está passando ali. E aí, o que é que acontece? Ela passa por uma agressão pior. Um estupro dentro da delegacia, né? Ou seja, a violência contra a mulher está perdendo o controle, na verdade, né? Hein, Fábio? E a relação à nossa segurança, principalmente as mulheres, em relação ao feminicídio que tem aumentado, né? Bom, apesar de inúmeras legislações voltadas para garantir a proteção da mulher, a Lei Maria da Penha vem aí recebendo, né, inovação, o que é muito importante desse processo. Nós nos deparamos aí com absurdos, né, com casos absurdos como esse, onde essa moça foi procurar ajuda no local correto, que é a delegacia de polícia, onde ali ela deveria ser ouvida e ter aí a sua queixa registrada e o serviço prestado, o serviço de segurança pública. Aí se depara com um animal desse aí, que pratica esse ato criminoso, que merece todo o repúdio da sociedade, que merece toda, sabe, o nosso desengano, até com a própria sociedade, né? A que ponto nós chegamos, que nível de ser humano está sendo aí desenvolvido, está sendo aí
apresentado à sociedade. É um absurdo, é importante que as autoridades de polícia avaliem, investiguem e prendam esse elemento, porque ele merece a cadeia. Pois é, o Brasil ele tem avançado muito em relação a leis, mas não em relação à cultura, porque o Brasil ainda tem uma cultura muito machista. Então, ou seja, o homem ele acha que a mulher é posse. Então, com isso, o homem tem aquele domínio sobre a mulher e muitas vezes a mulher ela também é conivente, porque ela não denuncia, ela aceita, ela passa por tudo aquilo. Muitas vezes, quando um vizinho liga para a polícia, quando a polícia chega, aí a própria mulher diz, não, aqui não foi nada e tal, e passa panos quentes. Então, assim, o relacionamento tóxico, ele deve ser evitado. Então, no primeiro momento, as pessoas têm que ter um nível de relacionamento, se conhecerem. Então, no momento que você percebe, muitas vezes o homem quer que uma mulher seja daquele determinado, que tenha aquele determinado comportamento. Então, ele tenta mudar a mulher. Como ele vê que a mulher não muda mesmo, então o que é que ele faz? Ele deve deixar a mulher e acabou. É isso que deve acontecer. Ninguém é obrigado a viver com ninguém. A verdade é essa. Então, se você pensou ou projetou na sua vida uma determinada mulher e você viu que aquela mulher não é a mulher que você projetou para ser a sua companheira, tem que deixar e vice-versa. Então, ou seja, existem muitos homens e muitas mulheres no mundo e eu acredito que a questão da violência vem muito do ciúme e da possessão. Isso, as leis estão aí, mas o comportamento social tem que mudar. E aí, trazendo para o vice-versa, e a mulher também, no primeiro sinal de agressão, ali no primeiro grito, que ela já deve ali já cair fora da situação, daquela pessoa e já não deixar que aconteça, porque depois do grito vem um murro na parede, vem um murro na mesa e aí vai para agressão física, né? A gente sabe que começa desse jeito. Então, na primeira situação, ela já tem que cair fora, porque já dá para já ver os indícios, né, o Fábio? Claro, é importante isso aí, essa observação e nos primeiros atos de violência, a mulher já deve aí se afastar, né? Por mais que goste, enfim, mas deve se afastar. Agora, essa questão da violência contra a mulher é um princípio também de educação. É importante que as escolas elas já possam inserir no seu conteúdo pedagógico noções sobre a Lei Maria da Penha, noções sobre respeito à mulher, para que a gente possa ter uma sociedade mais na frente educada nesse sentido e que esse tipo de aberração não aconteça mais, porque nós estamos em 2023, se deparar com esse tipo de caso aí, existe uma falha grande na sociedade, existe uma falha grande no processo de educação das pessoas e é preciso que se avalie isso aí com mais precisão, é preciso que se crie uma cultura de paz e respeito à mulher. E levando aí para o agente de segurança, eu acredito que ele também tenha na mente dele a questão da falta de impunidade. Você não acha, Fábio? Ah, com certeza. Se depara com isso, acha que pode ali responder alguma coisa, mas depois está livre. Você né? tem um cargo também, que pode fazer o que quer, né? Pode fazer o que quer. E aí a gente já parte para outra pauta, que é a questão da reforma do judiciário, das leis que precisam ser mais intensas, rigorosas, para punir esse tipo de gente aí que pratica esse tipo de coisa. A sociedade cobra, então você, jurista, você parlamentar, federal, a sociedade clama por uma reforma do judiciário, das leis, para que se possa ter uma sociedade mais justa, digna, e que se faça as devidas asepsias, tire de circulação pessoas como essa aí que praticou esse ato. Que haja impunidade, né? Que haja punidade. E a impunidade seja aí destruída da sociedade brasileira. E você tocou num tema muito importante que eu sempre defendo. Eu sempre defendo que tudo começa na escola. Então eu sou apaixonado pela educação. Por isso, eu acho que a educação ela transforma. A educação ela prepara o ser humano para a vida. Então, tudo tem que começar. Então, assim, a questão das leis, elas têm que ser trabalhadas desde a infância, adolescência, para que aquela criança ela já cresça com aquela mentalidade, com aquela ideia de que a violência contra a mulher não deve existir, né? E que isso aconteça de uma forma muito forte, que isso venha realmente através de uma educação
mais completa. A questão da Fábio? Constituição também, eu acredito que nas escolas deviam ser abordadas mais para as pessoas terem pelo menos um pouco de conhecimento o que tem na Constituição, né, Fábio? Eu vejo que as pessoas são um pouco leigas em relação, né? Eu, quando assessorei o ex-vereador Marcelo Mendes, um amigo querido, manda um abraço, nós apresentamos uma indicação, um projeto, criando noções constitucionais nas escolas, né? E pasmem, nós recebemos inúmeras ameaças, exatamente porque existem setores da política que não querem que a sociedade se esclareça, que não querem que... Saber dos seus direitos, né? Conhecer seus direitos, seus deveres, entender o processo da Constituição do Brasil. Então nós recebemos ali muitas ameaças, mas o projeto tramitou, recebeu ali os pareceres favoráveis, mas a gestão, à época, não entendeu que era importante e acabou que foi engavetado. Mas é assim, é uma batalha, uma luta de quem quer uma política mais coerente, quem quer uma política séria, uma política de Estado que forme cidadãos, que apresentem aí a possibilidade para que esse cidadão possa cobrar seus direitos e também ter ali o compromisso com os seus deveres. E em relação a esse agente, outra coisa que eu fiquei assim sem entender, ele deve ter passado por um concurso público. Ah, com certeza, é agente público. E aí eu acredito que também entre a parte da psicologia, em avaliar também essas pessoas, né, fazer alguns testes, porque eu acredito que, não sei, se teve, para ele chegar a esse ponto, deve ter algum, pode ser também questão de caráter, né, de conduta, mas que também possa avaliar isso daí, não só questão de conhecimentos técnicos, não é? Não, mas no caso aí é falta de caráter mesmo do elemento como esse, porque toda a estrutura de segurança mantém de forma constante essas avaliações psicológicas, né? Porque são pessoas que lidam diretamente com crises, né? Com gestão de crise, então precisam estar muito bem avaliados nessa questão psicológica. Então, a questão não é essa, a questão é porque ele é mau caráter, é bandido mesmo e merece toda a repugnância. Além disso, também essa questão psicológica, existe essa avaliação, mas eu acho que essa avaliação ela tem que ser mais precisa, ela tem que ser repetidamente funcional. Por quê? Nós tivemos aqui um caso essa semana que foi de um policial que matou 4 colegas. Então, assim, isso tem que realmente mudar em nosso país. Eu ia falar sobre isso, ó, na semana a gente ainda vai comentar sobre a questão psicológica dos policiais em relação também a essa chacina. Isso até é uma pauta, né? Isso, pode ser discutido. A gente vai comentar ainda nessa semana, vamos trazer um convidado que esteve no velório dos 4 policiais. Mas agora o nosso programa chega ao fim, vamos para as considerações finais, Fábio Tágira. Só quero mandar um abraço ao meu amigo Aloysio Ramalho, que está nos acompanhando agora, o rei da rede. Álvaro? Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, lembrar para você, telespectador, que a TV União está passando por uma transformação. O nosso diretor, Walter Bardavil, está construindo uma nova grade promocional, uma nova grade de programação e que vem muita novidade aí pela frente. E nós contamos com essa audiência maravilhosa. Um abraço para você que está nos assistindo. Obrigada pela participação de vocês. Quero agradecer também a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Até lá!